Bom dia, pessoal, tudo bom? Me ouvem bem? Bom dia. Olha só, a Vitória, a Tainá. Que bom. Ótimo, então vamos trabalhar. Tá? O Iago também. O Iago sempre presente, isso aí que é bom. Muito bem. Muito bem. Então vamos fechar o assunto sobre polímeros, né? Fazer aquelas questões. Tem do livro também, se vocês chegaram a olhar no livro e marcar algumas questões para a gente tirar as dúvidas, fechar aquele assunto relativo aos polímeros, né? Tá? Bom. Mas antes eu queria falar para vocês sobre as listas de exercícios, né? Para a gente combinar. Vamos combinar coisas. Certo? Deixa eu me ajeitar aqui. Tá. Deu. Vocês notaram que eu enviei, nós enviamos, né? Uma lista de exercícios para vocês, tá? Bom, deixa eu só explicar o que vai acontecer. Então, toda semana, tá, vocês vão receber lista de exercícios relativos a todas as matérias. Até eu digo para vocês que a única matéria que ainda não foi incluída, tá, mas vai ser incluída já nas próximas edições, foi filosofia e sociologia, né? Por várias razões, mas o professor Luciano já está providenciando isso. Logo, logo vocês também já vão receber lista de exercícios já incluído, né? A filosofia, tá? Só que o detalhe é o seguinte: normalmente essas listas têm em torno de 150 questões, tá? E o que a gente pensou? 150 questões numa semana, com a quantidade de trabalho que vocês têm para fazer, vai ficar muito apertado. Tá? Então, a gente está dividindo assim, ó. Numa semana entram algumas matérias, na outra semana o restante das matérias, né? Essa primeira que foi enviada ali pelo maestro, né, do nossa plataforma do Plural, já vamos falar sobre isso também. Tem biologia, história, geografia, inglês, espanhol, física. E agora, na quarta-feira que vem, então aí vai a química, a matemática e linguagens, tá? Que aí entra português e a literatura, tá? Que é para dar tempo de vocês fazerem, né? Senão fica muita questão para vocês fazerem. E a gente quer que vocês façam o máximo possível, tá ok? Bom, então essa era a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, tá? Nós usamos ali a plataforma do Plural, né? Através do maestro. Mas, gente, isso não é uma coisa definitiva. Se vocês acharem que, por exemplo, que deva ser colocado no grupinho de vocês do WhatsApp, ou do grupo de Facebook, também é possível fazer, tá? Então, vocês é que decidem, hein, qual é a melhor forma. Bom, eu até acho assim, a melhor forma, né? Eu estava pensando isso ontem, a melhor forma eu acho que é postar tanto no Maestro, né? Que aí alguns têm acesso e conseguem fazer por ali, né? Quanto no grupo de vocês. Aí vocês escolham aí, se vocês querem no grupo de WhatsApp, né? Porque o grupinho de WhatsApp de vocês, não sei se é uma coisa que vocês querem, que
permaneça particular para discutirem, né, as coisas de vocês, ou se põe no grupinho do Facebook, tá? Aí vocês me passem essa informação aí, para que eu possa providenciar isso aí para vocês, tá? Vamos ver assim, até o final da aula aí. Aí vocês... Ou então, se vocês quiserem o final de semana para discutir como é que vocês querem receber isso aí, e aí vocês me passam na segunda-feira. Tá ok? Muito bem. Feito isso. Bom, mas o importante é fazer os exercícios. E eu também já estou em contato com todos os professores, né? Para que seja reservado um horário, né? Durante a aula deles, em que eles possam tirar as dúvidas das questões dessas vezes. Só que eu vou procurar assim, ó, organizar, né? Que, por exemplo, às vezes, numa lista, por exemplo, cada matéria tem em torno ali de 15 questões, tá? Então, de repente, tem dúvida em uma, duas, três questões, né? E aí, se o cara reserva um período inteiro, aí também não dá, né? Certo? Bom, mas aí depois a gente organiza direitinho, tá? Vamos fazer um contato, aí vocês vão me avisar, olha, queremos que faça tal, 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 e eu repasso para eles. Tá certo? Entendido? Então tá. Então agora está na mão de vocês. O que você tem que fazer? Tem que fazer assim, ó. Eu vou colocar de qualquer maneira, eu vou colocar sempre também lá no Maestro, né? Inclusive a segunda listinha já está lá, só que ela não está aberta ainda. Só na quarta-feira que eu abro a lista, tá? Que é a segunda parte. Vocês viram que é a primeira parte, segunda parte, né? A segunda parte, quarta-feira que vem eu abro para vocês, tá certo? E aí vocês decidem se vocês querem pelo Facebook, se vocês querem pelo grupo de vocês, né? Eu não tenho o grupo de vocês, mas eu não sei se a Michelle tem. Dá-se um jeito. Tá ok? Então vamos lá, vamos trabalhar. Então, só para a gente fechar a química orgânica, né? Hoje vamos falar basicamente dos polímeros, ou e qualquer outra dúvida que vocês tenham. E também eu quero lembrar o seguinte, ó, ainda na orgânica, eu quero dar uma aula para vocês, eu acho que vamos fazer isso segunda-feira, envolvendo óleos, gorduras, tá? Sabão, detergentes, que aí fica completinho o nosso trabalho, tá? Muito bom. Feito isso, vamos trabalhar. Alguém quer falar alguma coisa? Fale. Não se cale. Ó, então, tá. Então, vocês receberam esta listinha de exercícios. Eu sei que ficou muito em cima, assim, né? A listinha de exercícios que eu mandei para vocês fazerem. Mas vou dizer para vocês, né? O trabalho está grande. Eu tenho trabalhado mais do que o normal. Não que isso me assuste, não me assusta. O que me assusta é não poder fazer um trabalhinho bom, né? Isso é que me assusta. Bom, mas de qualquer maneira, vamos fazer isso aí juntinhos. E à medida que vão surgindo as dúvidas, aí vocês vão me passando. Tá ok? Vamos trabalhar então. Bom, então, relativo aos polímeros, aqui nós vamos revisar tudo de polímeros, né? Então, eu coloquei várias questões. Eu coloquei assim, ó. Tem questões aqui do Enem, tem questões da URGS, né? Algumas até não... Eu esqueci de nomear ali a procedência delas, tá? Mas tá, tudo bem, não faz mal. São questões também. Certo? E tem algumas questões também que eu peguei lá na nossa plataforma, né?
do plural. O plural tem um banco de questões e tem muita questão boa ali. Então, vamos começar. Ó, a primeira questãozinha diz assim, ó. O poliácido lático, ou PLA, é um material de interesse tecnológico por ser um polímero biodegradável e bioabsorvível. Tá? O ácido lático, um metabólico comum no organismo humano, é a matéria-prima para a produção do PLA, de acordo com a equação química simplificada. Tá? Então, vocês estão vendo ali? Tem uma equaçãozinha aqui embaixo, né? Primeiro vamos ver a pergunta, depois a gente volta aqui na equação. Que tipo de polímero de condensação é formado na reação? Tá? Bom, então sempre lembrando o seguinte, ó, nós temos o polímero de condensação e o polímero de adição, não é? E temos aqui o polímero de rearranjo. São 3 tipos, né, que nós temos de polímeros. Então, só para a gente revisar aqui, ó, deixa eu colocar aqui embaixo para vocês, né? Então, nós temos lá, ó, o polímero de adição. Deixa eu digitar aqui, polímero... Ah, não vou escrever tudo. De adição, né? Quando é que eu identifico o polímero de adição? O polímero de adição, ele vai se formar quando nós tivermos um monômero insaturado, com ligaçãozinha dupla entre os carbonos, né? O que não é o caso, porque aqui vocês estão vendo, ó, esse monômero, ó, ele não apresenta ligações duplas entre os carbonos. Ó. Até marquei uma hidroxila ali a mais. Não. Agora vai. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó? Entre os carbonos não há ligação dupla. Então, com certeza, nós não vamos formar aí um polímero de adição. Já um polímero de condensação, que é o caso comentado aí, né? Ele já tem um outro tipo de formação. Primeiro, qual é a ideia do polímero de condensação? A ideia, né, principal é que, ao se formar o polímero, ocorre a liberação de uma pequena molécula, né? Então, libera uma pequena molécula. A gente fala pequena porque, comparando ao tamanho, né, do polímero, por exemplo, uma molécula de água, comparada ao tamanho do polímero, é muito pequenininha, né? Então, polímero de condensação vai ocorrer dessa maneira, com a liberação de uma molécula de água, ou de HCl, né? Uma molécula pequenininha. E depois aí eu falo para vocês no polímero de rearranjo, né? 2 monômeros são colocados em ordem aleatória. Feito isto, vamos voltar para a nossa questão. Então, na nossa questão, eles perguntam assim, que tipo de polímero nós temos aqui, né? Bom, um poliéster, polivinila, uma poliamida, poliuretana ou um policarbonato. Tá? Então, é o que nós vamos identificar. E cada um deles tem uma característica. Certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, vejam só. Né? Claro, o que é o poliéster? Né? O que vai apresentar o grupinho funcional éster, né? Aí nós vamos ter um poliéster, que é aquele grupinho assim, ó, COO, né? Com carbono, com uma das ligações duplas, né, com oxigênio, né? O polivinila
A vinila é o derivado desse composto aqui, ó, o poli, né? O polímero. Tá? Que é praticamente o etileno, né? Poliamida com o grupinho amida. Tá? Nitrogênio ligado a nitrogênio a carbonila. A poliuretana, que vai apresentar, né? O nitrogênio com a ligação dupla com carbono, né? Tá? Aí já dá para identificar. E o policarbonato. O policarbonato que vai apresentar a estrutura CO3. Tá certo? Então, bem. No nosso caso aqui, né? Veja que eu estou demorando um pouquinho mais, porque o nosso negócio aqui é identificar, né? É resolver a questão. E não só dar a resposta. No nosso caso, se vocês olharem aqui, ó, olhem aqui dentro, ó, do parênteses, tá? Tá? Vocês estão... Opa, botei errado aqui, parei um pouquinho. Vai para lá. Não é ali. Aqui, ó. Agora sim. Deixa eu marcar para você direitinho. Ó, tá vendo? Ó? Tá? Certo? Estão vendo o grupinho aqui, ó? O grupinho do éster, né? COO. Então, a resposta será a letra A. Nós temos aí um poliéster. Bom, como eu disse para vocês, né? Eu quis analisar um pouquinho mais, revisar um pouquinho mais, mas isso aí para nós vai ser, não vou dizer fácil, né? Mas uma questão em que a gente vai sair rapidamente, né? Só identificar o grupo funcional. Identificando o grupinho funcional, a gente mata a questão já com uma certa facilidade. Tá? Talvez não agora, mas depois de todo o estudo feito, a gente já consiga, né, rapidamente resolver esse tipo de questão. E nas provas, as questões que aparecem sobre polímeros, tá, são questões que depois vocês vão notar que são questões praticamente básicas, né? São questões básicas. Uma ou outra, sim, isso é mais complicadinho, mas normalmente são coisas básicas da matéria. Vamos para 2. Nenhuma dúvida na 1? Tudo tranquilo? Bom, então olha aqui. Na número 2, diz assim. O papel, parei um pouquinho. Do carbonato, tá? O carbonato é o seguinte, deixa eu te mostrar, eu vou te mostrar no quadro, tá? Só um instantinho. Deixa eu parar aqui, vou passar agora para o quadro. Ó, deixa eu centralizar esse quadro aqui. Aí. Ficou mais ou menos, meio torto. Tá, ó, carbonato é o seguinte. Tá, então, o carbonato, né, que é o CO3. Estão anotando? Escrevendo com a canetinha azul, hein? E é verdade. Olha aqui, ó. Então, tem lá o carbono, ligação dupla com oxigênio, um oxigênio e o outro oxigênio. Né? Então, a partir daqui que ocorrem as ligações. Então, o carbonato tem essa estrutura aqui. A geometria do carbonato, né, já que nós estamos com ele aqui, é trigonal. Ó. O carbonato ele é trigonal. Tá? Então, aí tem a estrutura do carbono e os 3 oxigênios. Né? Então, aí as estruturas, vamos dizer assim, orgânicas, né? O restante vai encaixando aqui, ó, vai encaixando aqui. Ó. Se tu tá olhando, tu tá vendo aqui, ó. Tá, vamos sair da orgânica, vamos para inorgânica. Esse aqui nada mais é do que, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, ácido carbônico, ó. Eu ponho os 2 hidrogênios aqui, H e H, fica H2CO3, ó. É o ácido carbônico.
Tá certo? Então, comparando, né, com o ácido carbônico. Tá? Então, essa é a estrutura dele. É trigonal plana. Não podia ser diferente, né? Porque ó, nós já vimos isso. Ó. Tá aqui, ó, tem o carbono com a ligação dupla. É um carbono sp2, né? É um carbono de geometria trigonal. Tá entendido? Muito bem. Bom, vamos voltar ali para o nosso cenário, Paulo. Tudo bem. Ó, a segunda questão diz assim: o papel, né, tem na celulose sua matéria-prima. E uma das etapas de sua produção é o branqueamento, que visa remover a lignina da celulose. Diferentes processos de branqueamento usam, por exemplo, o cloro. Ali saiu, aí deu, eu acho que o Word fez a correção, né? Ali é Cl2, né? Ficou uma coisa assim, 0, 1, 2. Aí ontem, quando eu estava repassando isso aí, que eu notei, mas o que é isso aí? Né? Aqui, ó. Né? Aqui é Cl2, é claro. Né? Isso deve ser aquelas correções automáticas, eu não sei. Cl2. Hipoclorito de sódio, NaCl, mas isso aqui é tudo, ó, NaClO, tá? Hipoclorito de sódio, NaClO, oxigênio, O2, ozônio, O3 e peróxido de hidrogênio. Mas aí se superou aí, não. Tá, então é Cl2, cloro, hipoclorito de sódio, NaClO, oxigênio, ozônio e peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, né? Alguns processos de branqueamento levam à formação de compostos organoclorados. São representadas as estruturas de um fragmento da lignina e do tetracloro-guaiacol, um dos organoclorados formados no processo de branqueamento. Bom, então, vejam só. Nessa questãozinha aí, tá, tem muita coisa para responder essa questão. Botaram coisa demais. Então, aqui vocês têm, né, um fragmento da lignina, essa fórmula bem grandona aí, né? Ó, fragmento da lignina, certo? E um organoclorado, tetracloro guaiacol, tá certo? Bom, vocês vão ver que isso aí não vai servir para nada, né? Aí, olha só, a perguntinha é a seguinte, ó, vejam. Os reagentes capazes de levar à formação de organoclorados no processo citado são os reagentes capazes de levar à formação de organoclorados são. Bom, obviamente tem que ter cloro, né? Então, a questão, né, ela parece, né, no início lá, parece que vai ser uma coisa assim, meu Deus, aquele monte de fórmula. Mas os caras querem saber só quais são os compostos que levariam à formação de organoclorados. Tem que ter cloro. Na letra A não tem cloro. Na letra B só tem o Cl2, o outro é O2. Na letra C está água oxigenada, peróxido de hidrogênio, não tem cloro. Na letra D, o ozônio, não tem cloro. A resposta é a letra E. Tá vendo? Depois que o cara olha assim, já chega até a pensar assim, mas que ridículo, né? Tem que ter cloro para formar organoclorados. Tá certo? Muito bem. Também a gente não quer que tudo seja difícil também, né? Mas não precisa ser assim, né?
Vamos adiante? Terceira questão. Aí já começa a cair aquelas questões do estilo Enem, né? Que vão envolver o meio ambiente, com os polímeros, né? É bem típico de questão do Enem, ó. Aí é só ter bom senso, né, gente? Olha aqui, ó. O acúmulo de plásticos na natureza pode levar a impactos ambientais negativos, tanto em ambientes terrestres quanto aquáticos. Uma das formas de minimizar esse problema é a reciclagem, para a qual é necessária a separação dos diferentes tipos de plásticos. Em um processo de separação, foi proposto o seguinte procedimento. E esse tipo de questão é muito comum no Enem, porque é uma das habilidades, né? Certo? Uma das habilidades, não lembro mais o número, acho que é 24 ou 23, não me lembro, que fala exatamente sobre isso, né? Que o aluno deve saber propor, né, situações para melhorar, né, a convivência com o meio ambiente. Então, e o Enem cobra todas as habilidades sempre. Então, isso é tipo comum de prova do Enem, né? Então, vamos ver. Vejam só. 1. Coloque a mistura de plásticos picados em um tanque e acrescente água até a metade da sua capacidade. Muito bem. 2. Mantenha essa mistura em repouso por cerca de 10 minutos. Tá. 3. Retire os pedaços que flutuaram e transfira-os para outro tanque com uma solução de álcool. 4. Coloque os pedaços sedimentados, os que foram fundo, em outro tanque, né? Com uma solução de sal e agite bem. E a perguntinha é essa aqui, ó. Qual propriedade da matéria possibilita a utilização do procedimento descrito? Bom, vocês estão vendo que nesse procedimento nós misturamos aqui, ó, em água, né? A água vai apresentar uma densidade igual a 1, né? Depois, os que flutuaram, né, que são mais leves, menos densos que a água, passaram para uma solução de álcool, e aqueles que afundaram na água foram colocados uma solução de sal. O álcool, a densidade do álcool é menor que a da água. Do álcool é em torno de 0,78. E água e sal, é óbvio que é mais denso, né? Dependendo da quantidade de sal, essa densidade pode variar, mas é mais denso, mais pesado que a água. Bom, acho que eu não preciso dizer para vocês, né? Qual a propriedade da matéria que possibilita a utilização do procedimento escrito? Resposta: densidade. Tá? Então veja que nessa questão misturaram assim, ó, as propriedades da matéria com a reciclagem de polímeros. Tá? Vamos em frente, então. Não há dúvida, eu vou andando. Número 4. A 4 diz assim, ó, cientistas criam bola de futebol mais fina que um fio de cabelo. Tá? Aí vem toda ali, ó. A superfície da suprabola coloidal tem gomos como uma bola de futebol. O objeto poderia ser aplicado na produção desde remédios até televisores. Cientistas anunciaram a criação de uma bola de futebol que é mais fina que um fio de cabelo. O avanço pode ter diversas aplicações no campo da nanotecnologia, podendo ser utilizado na produção de desde remédios até televisores. Eu acho que até repetiu aqui. Tá, tudo bem.
As bolas são formadas por um conjunto de micropartículas de poliestireno, que é um tipo de plástico. As partículas se juntam em uma esfera quase perfeita por meio de um processo natural, usando a evaporação da água. Tá? Muito bem. Aí está ali a reprodução da bola, né? À esquerda, né, a microbola, e à direita a superfície dessa microbola, em detalhes, né? Como os gomos da bola. Certo? Muito bem. De acordo com o texto, pode-se inferir que o poliestireno é um polímero natural, também usado na fabricação de isolantes térmicos. O poliestireno, tá? Eu vou identificar quem é o poliestireno. Né? O poliestireno, na verdade, estou colocando aqui no quadro para a gente entender. O poliestireno, ele vai apresentar esse tipo de estrutura aqui. Ó. Só passar lá para o quadro, tá? Onde é que está o coisa? Eu mudo as coisas aqui de posição, depois eu fico me quebrando para achar. Pronto, achei. Tá aí, ó. Tá? Bom, o poliestireno, na verdade, é o grande formador de quem? Do isopor. Tá? Do isopor, né? A maior quantidade, né, formada é isopor. Esse é o poliestireno, certo? Voltando lá na nossa alternativa, ele diz assim, ó, o poliestireno é um polímero natural. Aí já está errado, só aí já está errado, né? O poliestireno não é um polímero natural. Ele também é usado na fabricação de isolantes térmicos. E aí está certo, né? O poliestireno é usado na fabricação de isolantes térmicos. Mas como assim? Gente, ó, lembra aquela última indiada que vocês fizeram com caixa de isopor? Né? Tem gente que gosta de acampar, né? Indiada, né? Só para passar trabalho. Né? Aí levaram a caixa de isopor com cerveja, com refrigerante, sanduíche lá dentro. É um isolante térmico. Só que ele não é natural. Então a letra A está errada. Letra B. A evaporação da água facilita a aglomeração das partículas por ser um processo exotérmico. Tá? Não, a evaporação não é exotérmica, né? Quando a água passa da forma líquida para a forma gasosa, tá? Ela absorve a energia e não libera. Né? Então, o erro está aqui, ó, no momento em que eles compararam a evaporação com o processo exotérmico. Né? Então, a evaporação é endotérmica. Ok? Letra C. O termo coloidal é adequadamente usado pelo fato de se tratar de uma mistura homogênea. Bom, esse termo coloidal, né, ele, na verdade, ele não tem uma definição muito exata, o coloide, né? Porque, na verdade, o coloide é o que ele é? É uma falsa mistura homogênea. Se ele é uma falsa mistura homogênea, então ele é uma mistura heterogênea, né? Então, os coloides é que eles ficam no meio do caminho, né? Então, é difícil de classificar, mas os coloides vão apresentar características heterogêneas e não homogêneas.
É só lembrar, assim, por exemplo, do sangue, né? O sangue é uma mistura coloidal. É uma solução coloidal, né? Por quê? Porque nós não, a olho nu, a gente não consegue identificar os elementos do sangue, né? Mas ao microscópio, eles aparecem visivelmente, né? Mácias. Muito bem. Tá? Tudo certinho até aí? Vamos ver a letra D. A D diz assim, ó. O poliestireno é resultado do processo de polimerização por adição do estireno, que é o vinilbenzeno. E aí tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Quer ver, ó, o vinilbenzeno. Quem é o vinilbenzeno? Vou tentar colocar aqui em cima, tá? O vinilbenzeno é esse aqui, ó. CH2, ó, ligação dupla. Se eu botar CH2 aqui de novo, é o vinil, né? É o nome popular do etileno. Ó, CH, e aqui então entra o anel aromático. Vocês viram que eu já estou bem melhor isso aqui. Tá? Se ficar mais alguns meses, essa Covid enchendo o saco aí, eu vou virar campeão nessa. Escrevi aqui. Tá vendo? Esse aqui, ó. Vinil. Então, vinil é essa parte aqui, ó. Ó, vinilbenzeno. E aí ele está me dizendo que o poliestireno é o resultado do processo de polimerização por adição. Lembra que nós fizemos lá na questão número 1? Polímero de adição. Tem que ter o que na estrutura? Uma insaturação, ó, uma ligação dupla. Então, tá certo. É a polimerização por adição do estireno, do vinilbenzeno. Letra D é a resposta certa. Tá? E vamos ver a letra E, já que nós estamos aqui, né? O termo plástico é usado de maneira errada, pelo fato da borracha ser um polímero natural. Bom, essa alternativa aí é a gaiola das loucas, né? Ó, o termo plástico é usado de maneira errada pelo fato da borracha, que borracha? Não tem borracha aqui, né? É o estireno. Da borracha ser um polímero natural. Não tem borracha nenhuma aqui. É o estireno. Falando em borracha, aí tem que tomar muito cuidado quando se fala em borracha, né? Porque tem a borracha natural, que é o látex, e a borracha artificial, né? Então, bem, feito isso, se não tem dúvida, a gente já vai avançando. Vamos para o próximo. Questão número 5, gurizada. Vamos lá, fiquem firmes aí. Não quero ninguém bocejando aí. 5. Com o objetivo de substituir as sacolas de poliestileno, alguns supermercados têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico, que apresenta em sua composição amido de milho. Então, essa questão foi do Enem. Né? E uma resina polimérica termoplástica, obtida a partir de uma fonte petroquímica. Tá? Aí o cara diz aí a origem, né? Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes, né? O que acontece com esses carboidratos que estão presentes nesse plástico, né? Qual é o carboidrato que ele está falando? Do amido de milho. Tá? Então, apresente sua composição, ó, composição de amido de milho. Muito bem. Certo? Dissolvem-se na água, absorvem água com facilidade, caramelizam por aquecimento e quebram.
são digeridos por organismos decompositores ou então decompõem-se espontaneamente em contato com a água e gás carbônico, né? Bom, então, esse tipo de plástico, eles chamam de plástico ecológico, né? Então, bem, o que acontece com ele? Primeiro, ele é feito com amido. Acho que até só um pouquinho que eu coloquei aqui para vocês. Eu já vou achar, tá? Só tá. Eu tinha separado aqui, ó. Tá aqui, tá separado. Beleza, então, esta aqui, ó, é a estrutura do amido. Tá vendo? Então, são várias moléculas de glicose. Né? Então, aqui, ó. São várias moléculas de glicose que estão polimerizadas, ó. Tá? Então, você tem aqui a estrutura do nosso querido amido. Tá? E lá em cima também. Tá? Então, o que vai acontecer? O que acontece, na verdade, é que os organismos decompositores entram aqui e fazem o quê? E quebram, ó, essa molécula, ou essas moléculas, liberando a glicose. Tá? Então, bem. Agora vejam o seguinte. Vamos voltar à nossa questão. Ó. Tá? Então, nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes, letra D, ó, D, são digeridos por organismos decompositores. Tá? Então, a resposta é essa aqui, ó. Bom, só comentando aqui. Isso é um absurdo. Isso é um plástico que não vai se dissolver na água, né? Não vai absorver água. Tá? Então, a gente poderia também ter respondido pela teoria do absurdo. Caramelizam por aquecimento e quebram. Né? O que é caramelizar? Caramelizar é o seguinte, só para ter uma ideia, né? Na caramelização, por isso, ocorre uma desidratação. É uma desidratação, né? Vocês já viram quando a gente carameliza o açúcar, né? Para fazer um pudim de laranja, né? Aquela caramelização, aquilo é uma desidratação do amido. E essa desidratação do amido, ela vai produzir, vou colocar aqui, ó, CO2 e água. Tá? Então, aquela caramelização produz CO2 e água. Eu ainda não aprendi a baixar o númerozinho ali para ficar bem embaixo ali. Então, tá bom assim. Aí você tem a caramelização. Tá certo? E a desidratação. Mas não tem nada a ver com a nossa resposta, né? Nesse caso, como vocês têm ali o amido de milho, ele é decomposto, é digerido por organismos. Tá ok? Então, vamos em frente, então. Vamos que está andando a coisa. Número 6. Ah, isso aí tem hein? Tem uma redação aí. Tem uma redação. Bom, o emprego atual de polímeros na vida diária é cada vez mais significativo. Polímeros são macromoléculas de alta massa molar formadas por unidades menores, tá? Monômeros. Chamados monômeros. Esses reagem por adição ou condensação, produzindo polímeros com diferentes propriedades físico-químicas. Tá? Está descrevendo todo o processo de polimerização. Né? Os polímeros superabsorventes constituem uma classe de materiais que possui grande afinidade pela água.
Os mais utilizados em nosso cotidiano, né? Tem uma figura aí, depois vamos ver, são a poliacrilamida, chamada de PA, que absorve água, e o poliacrilato de sódio, o PAS, no qual o mecanismo de absorção é primariamente por osmose. A pressão osmótica faz com que o poliacrilato de sódio absorva água para equilibrar a concentração dos íons sódios dentro e fora do polímero. Até aí já deu vontade de a gente levantar e ir embora, né? A poliacrilamida foi testada como componente de absorventes e fraldas descartáveis, mas foi abandonada devido ao excessivo aumento de massa e volume dos materiais. O poliacrilato de sódio foi introduzido em fraldas descartáveis no início da década de 80, tendo revolucionado esse mercado, pois, além de permitir uma redução na massa média das fraldas, em torno de 50%, aumentou muito sua qualidade absorvente. Esses materiais super absorventes são duráveis e resistentes ao ataque de micro-organismos, o que tem levado os pesquisadores a buscar novos materiais absorventes que tenham menor durabilidade ao serem descartados. Tá? Então veja que é quase uma resenha, né? Mas eles estão, na verdade, aqui, ó, resumindo, né? São dois polímeros, ó, a poliacrilamida e o poliacrilato de sódio. Resumindo o texto, né? Eles estão dizendo que o poliacrilato de sódio é mais eficiente, né, do que a poliacrilamida, que foi abandonada, segundo eles. Tá, vamos ver. Depois de tudo isso, vamos ver o que o cara quer saber, né? Ele quer saber, hein? Qual o volume de cocô que o nenê produziu, no mínimo. Vamos lá. Então, vocês têm as duas fórmulas aqui. Ok? Ó. Aqui é a poliacrilamida e aqui do ladinho vocês têm o poliacrilato de sódio. Tá, vamos ver. Com relação ao exposto, pode-se inferir que o que nós podemos inferir em relação ao que foi exposto aí, tá? Muito bem, então vamos lá, vamos dar uma lida nessas alternativas aqui. Eu já passei demais, peraí. Desculpa. Ó, com relação ao exposto, tá? Letra A. A produção de polímeros ocorre por meio de reações de adição, nas quais se desfaz uma ligação de natureza sigma, né? Interpenetração de orbitais, e são formadas duas novas de natureza π. Tá? Interação entre orbitais, responsáveis pela absorção da água. Gente, isso aí está errado, né? Por que está errado? Está errado porque ele está me dizendo aqui, ó, que quem se desfaz é a ligação sigma. Não, não é. É a ligação π. A ligação π é o ponto fraco, tá? Nos polímeros de adição. Tá certo? Então, esta aí está erradinha. Letra B. A poliacrilamida forma interações do tipo força de dispersão de London. Tá? Dispersão de London é um dos tipos das forças de Van der Waals, né? Na qual um dipolo instantâneo pode induzir outro dipolo instantâneo em uma molécula ou átomo adjacente, nesse caso, das fraldas com a água, o que justifica o seu grande poder de absorção
na forma de gel. Então, vamos lá olhar a formulazinha, né? A poliacrilamida forma ligações e interações do tipo força de dispersão de luz. Poliacrilamida. Está aqui ela. Tá? Vamos fazer a análise dela? Não, não é verdade, né? Porque, vejam, ó, se ela vai formar ligações com a água, não é, sendo, não é através de forças de Van der Waals, né? Essa ligação com a água será através de ligações de hidrogênio. Tanto pelo, aqui, ó, pelo próprio hidrogênio, que está polarizado, né, pelo hidrogênio, quanto pelo nitrogênio. Aqui também, ó, pode formar ligações de hidrogênio. Tá? Então, a poliacrilamida com a água não forma ligações de London. Forma, isso sim, ligações de hidrogênio. Tá? Então, aquela alternativa ali está errada. Vamos ver a letra C, então. Na letra C, nós temos o seguinte, ó. Considerando os diferentes mecanismos de absorção dos dois materiais, é possível observar que a poliacrilamida é muito menos sensível ao efeito das impurezas da água, do que o poliacrilato de sódio. Pois, essencialmente, ela forma ligações com a água, né, facilitando a absorção e o entumecimento. Né? Muito bem. Agora vamos dar uma olhadinha lá para ver. Ó, aqui ele fala nas impurezas da água. Que impurezas seriam essas, né? As impurezas que a água apresenta são íons, né? Íons, cálcio, magnésio, sulfato, né? Que são os íons que estão presentes na água. Íons. Então vamos voltar lá para ver se é verdade ou se é mentira. Então, olha a poliacrilamida. A poliacrilamida, vejam, meninos, ela é capaz apenas de formar ligações de hidrogênio. Eu vou ligar um aqui no nitrogênio, tá? Ligações de hidrogênio com a água. Mas ela não tem a capacidade, vejam só, tá? Aqui também, ó, vai formar pontes de hidrogênio, né? Ligação de hidrogênio. Mas ela não tem a capacidade de reter os íons, que são as impurezas. E eu estou falando aqui da poliacrilamida, tá? Vai formar, sim, ligações de hidrogênio com a água, tá? Não tenho dúvida, né? Pelo nitrogênio, pelo oxigênio, pelo próprio hidrogênio na pontinha que está polarizado, mas não vai conseguir reter os íons. O poliacrilato de sódio, então essa formulazinha aqui à direita, vejam, ele além de ser capaz de formar ligações de hidrogênio, aqui, ó, certo? Ele também, é capaz de reter os íons. Por quê? Porque ele é iônico. Estão vendo? Ó? Tem uma carguinha positiva aqui, uma carguinha negativa ali, ó. Então ele é iônico. Então ele tem o poder também de reter os íons. Tá? Ah, sim, né? É uma bela questão. Então vamos ler de novo a C. Vamos ver se está certo ou está errado. Considerando os diferentes mecanismos de absorção dos dois materiais, é possível observar que a poliacrilamida é muito menos sensível ao efeito das impurezas da água. Ó, tá certo, né? A formulazinha da poliacrilamida não é capaz de reter, né, os íons, que são as impurezas da água, do que o poliacrilato de sódio. Tá?
pois essencialmente forma ligações com a água. Isto é, a poliacrilamida, como eu mostrei, só forma ligações com a água. Está certíssima essa aí. Não é? Vamos ver aqui se tem mais algum interessante que a gente já comenta, né? Na letra D, diz assim, a poliacrilamida é um material durável, resistente ao ataque de micro-organismos, não apresentando excessivo aumento de massa. Não, o texto falava exatamente o contrário, né? Que ela foi abandonada. Um dos motivos dela ter sido abandonada nas fraldas porque aumentava muito o volume da fralda. Tá errado. E a letra E diz assim, guris, ó, esses dois polímeros muito utilizados, né? Já começou errado, porque um foi abandonado, né? Muito utilizados e no cotidiano do ser humano, são materiais que revolucionaram o mercado, gerando grande conforto e comodidade para seus usuários. Mesmo assim, a comunidade científica busca materiais superabsorventes mais duráveis ao ser descartado. Não, ao contrário. A comunidade científica quer tirar isso aí do meio ambiente e não aumentar a sua durabilidade. Tá certo? Ficou claro para vocês? Eu sei que às vezes é meio maçante a questão, mas temos que fazer tudo que cair na nossa frente. Muito bem. Vamos a número 7. Tá? Vamos para 7. Vou tomar uma aguinha aqui que eu já sequei por dentro. Nossa, gente, já são 15 para as 10, mas como passa rápido aqui. Bom, vamos na 7, então. Um dos problemas ambientais atuais é gerado pelo descarte inadequado de materiais plásticos, né? Motivo pelo qual tem sido estimulada a sua reciclagem. Vocês viram como tem questões, né? Polímeros de reciclagem, né? É bem assim, né? Essa reciclagem apresenta várias dificuldades. Uma das quais é a natureza do material encaminhado para o processamento, constituído por uma mistura de diferentes polímeros, que devem ser separados antes de processados. Na tabela a seguir, são apresentadas as densidades dos polímeros presentes em um lote de material a ser reciclado, bem como dos líquidos totalmente miscíveis entre si, disponível para a separação dos polímeros por flotação, tá? Em outras palavras, nós vamos jogar esses polímeros, né, dentro do líquido e vamos ver se vai flutuar ou vai afundar. Qual é a parte que flutua, qual é a parte que afunda. Essa é a ideia. O fluxograma a seguir, então você tem aqui todas as densidades, tá? São 4 polímeros. Tá, vamos lá, não adianta a gente ficar pulando coisa para andar mais rápido, né? Fica pior, ó. Polipropileno, olha a densidade, 0,90. Polietileno de alta densidade, 0,95. Poliestireno, 1,05. E o politereftalato de etileno, o famoso PET, 1,37, tá? E a densidade dos 3 líquidos. Álcool 0,8, água 1, glicerina 1,26. Muito bem. O fluxograma a seguir apresenta as etapas do processo utilizado na separação dos polímeros. Após cada etapa, as frações são separadas e secas, antes de serem submetidas às etapas seguintes. Então, vamos ver agora as etapas. Deixa eu subir aqui a tela. Tá, então, vocês têm ali. Então, aqui, ó, estão aqui os 4 polímeros, ó. Tá?
foram colocados em água e aí separou. Tá? O poliestireno, né, que é o P, poliestireno, e o PP, que eu não lembro mais que olha de quem era o PP. Vamos lá em cima. O polipropileno e o poliestireno de alta densidade, tá? Então, a utilização da água separou esses dois para esse lado. E separou, né, o PS. Eu estou ficando. Opa, desculpa. O PS, que é o poliestireno, agora sim, né? E o PET. Tá? Então, ele está mostrando aqui quais são os que afundam. Logo em seguida, vejam o que acontece. Ó. Foi aplicado o líquido X. Né? Nós temos ali em cima 3 líquidos. Certo? Eu vou diminuir só um pouquinho para poder enxergar tudo, né? Senão eu fico desesperado aqui, não consigo ver. Tá? Para um pouquinho. Ih, ficou muito pequenininho para vocês? Ah, né? Força o zoinho aí. Ó, então, voltando lá embaixo, né? Aqui embaixo, Luiz, ó. Então, aqui foi aplicado um líquido X, tá? O polipropileno flutuou e o polietileno afundou. Tá, agora é só vocês olharem aqui, ó. Vamos ver. O polietileno, né? O polipropileno, 0,90 a densidade, e o polietileno, 0,95. Não é? Então, quem é que eu poderia aplicar aí? Uma mistura, né? Por exemplo, se eu fizer uma mistura, vamos ver se vocês me entendem aqui, ó. Se eu fizer uma mistura de álcool com água, né? A densidade vai ficar entre 0,80 e 1. Não é? Se a densidade fica entre 0,80 e 1, eu consigo separar esses dois aqui. Não é verdade? Muito bem. Agora vamos para o lado direito. Ó. A água separou, então, o poliestireno e o PET. Afundaram. Aí nós empregamos o líquido Y. Esse líquido Y fez com que o poliestireno flutuasse, né? E o PET afundasse. Tá? Então, vamos olhar com calma aqui. Vou só dar uma apagadinha. Ó, então, vamos ver. Ele fez com que o poliestireno, aqui o poliestireno, 1,05. Esse afundou e o politereftalato de etileno, ó, que é o PET, esse afundou e o poliestireno flutuou. Bom, quem é que eu poderia usar aqui, ó, entre 1,05 e 1,37? Eu posso usar quem? O 1,26, né? Tá? Se a densidade for 1,26, como a glicerina é, tá? O poliestireno vai flutuar e o politereftalato de etileno vai afundar. Tá, agora vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Tá? Vocês entenderam até ali? Vou fazer uma análise bem chatinha ali. Vamos lá. Opa, já. Com respeito aos líquidos utilizados nas etapas finais do processo, é possível dizer que o X pode ser o álcool puro. Ó, se fosse álcool puro, gente, aqui seria 0,80, né? Aqui, ó. 0,80. 0,8.
Aqui, acho que a minha querida esposa quer entrar pela janela aqui. Bater na janela. Olha aqui, ó. Cada vez pior. Olha aqui, ó, 0,80, né? Que é o líquido X. Tá? O poliestireno, que é o primeiro lá em cima, né? P, ó, flutuou, né? Vamos ver desculpa, o PP. O PP está aqui. Ó. Não, o PP teria ido ao fundo. Ele é mais pesado, é 0,90. Tá? Então, a letra A está errada. Agora, vamos ver a letra B. Y pode ser a glicerina pura. Vamos ver se o Y pode ser a glicerina pura. Aqui está o líquido Y, certo? E ele separou esses dois polímeros aqui, ó, o PS e o PET. Tá? O PS 1,05 e o PET 1,37. E o líquido que pode separar os dois é a glicerina, né? A glicerina vai fazer com que o poliestireno, o PS, flutue e o PET afunde. Ok? Temos aí, então, a resposta certa. Foi dolorosa essa aí. Dolorosa que eu digo assim, que é muita coisa para ler, né? Mas não é difícil, não. Vamos em frente. Vamos lá. 8ª questão. Também é de ecologia, né? Certo? Fala sobre as embalagens de longa-vida. Deixa eu ver. Temos... deixa eu me adiantar um pouquinho aqui. Para um pouquinho. Vou fazer o seguinte agora. Então, se vocês têm um materialzinho aí, né? Eu queria começar a fazer isso aqui, ó, rapidamente. Ó. Tem uma da UFSC. Aqui, ó. Eu queria começar a falar com vocês sobre essas aqui também. E essa aqui a gente aprende muito, tá? Então, a 8... acho que eu coloquei o gabarito aí para vocês, né? Já fizemos bastante questão de ecologia. Toma aí. O que são microplásticos? Certo? O gabarito dele, a 8 é... eu vi ali, está ali em cima. E a letra D, de Dinamarca. A 9. O que são microplásticos? Plástico é o tipo mais prevalente de lixo em nossos oceanos e lagos. Resíduos de plásticos podem ser encontrados em todos os formatos e tamanhos. Tá? Vocês já viram que tem uma resenha aí, né? Uma das definições desse material considera que aqueles com menos de 5 milímetros de comprimento constituem os microplásticos. Há diversas fontes de microplásticos, incluindo a degradação de material plástico de maiores dimensões. Além disso, microesferas, um tipo de microplástico, são pedaços muito pequenos de polietileno, um polímero produzido pela polimerização de moléculas de eteno, adicionados a produtos de saúde e beleza, como cremes dentais e cosméticos esfoliantes. Essas pequenas partículas passam pelos sistemas de filtração de água e acabam nos oceanos e lagos, o que representa um risco potencial para a vida de organismos aquáticos. Sobre o assunto, é correto afirmar que... vamos ver o que é correto afirmar. Primeiro, diz assim, a contaminação de corpos aquáticos por microplásticos formados por polietileno é decorrente da elevada solubilidade em água desse polímero. Não precisa nem continuar lendo. Pô, é um plástico, né? Claro que não é solúvel. No dia que nós inventarmos o plástico solúvel, terminou o problema, né? Número 2.
A presença de microplásticos nos oceanos é decorrente do descarte e do tratamento inadequado de materiais poliméricos. Tá certo? Tem, né? Algo que poderia ser minimizado com a adoção de políticas eficazes de incentivo, também está certo, e implementação de processos de reciclagem. Está certo. A número 2 está ecologicamente Correto. Vamos ver a 4 agora. A 4 é assim: um processo eficaz e pouco poluente para a degradação de plástico como alternativa ao descarte em aterros consiste na combustão. Aí vai piorar, né? Consiste na combustão conduzida em ambiente aberto, já que esse processo leva à produção de substâncias inertes, como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Inertes, né? Isso é poluição, né? 4 está errado. Número 8. A 8, né? A 08. Polímeros sintéticos, como o polietileno, são degradados rapidamente na natureza. Não vamos nem continuar lendo, né? Ainda não inventaram essa aí. 16, item 16. A substituição do polietileno adicionado a cosméticos por polímeros biodegradáveis ou por polímeros naturais tem o potencial de reduzir a produção e a disseminação de microplásticos não degradáveis. Está correto, né? Perfeito. Então já temos a 2 e a 16. A soma até aqui dá 18, né? Vamos ver a próxima. As ligações iônicas que unem os átomos na cadeia polimérica, não precisa nem continuar lendo. Não. As ligações são covalentes, é o polietileno. CH2, CH2, só tem ligações covalentes. 32 está errado. Então, 2 mais 16, 18. É o que a gente deveria ter marcado lá nessa prova, tá? Muito bem. Bom, aqui vem uma questão do Enem bem clássica, Maurício, que é quando eles pedem para a gente ficar desmontando os compostos, né? Certo? Vamos ver a questão. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politerefalato de etileno, gera o terefalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação. E ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Tá? Isso é, transesterificação é um éster que se transforma em outro éster. Tá? O composto A, tá aqui, ó, esse aqui, ó, né? O composto A, vou marcar uma coisinha nele, representado no esquema de reação é o... Bom, então vejam, é bem clássica essa questão do Enem, né? Que a gente tem que desmontar ou remontar o composto, não é verdade? E aí, como é que a gente faz isso? Compara. A gente tem que comparar, né? Uma estrutura com a outra, ok? Então, vamos lá. Vou tentar fazer aqui. Se vocês não entenderem, aí vocês me falem que eu vou e mostro para vocês no quadro, tá? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Tá, peguei a canetinha. Muito bem. Então, olha o que acontece aqui, ó. Né? Eles querem saber quem é o A. Né? Quem é o A? Um pouquinho, se eu tiro esse coisa aqui. Essas coisas aqui não saem. Não importa. Olha só. Ó, então, vamos começar por aqui, ó. Ou pode ser nesse aqui ou esse aqui, ó. Se vocês quiserem começar, né? Tá? Vamos começar nesse aqui que é mais fácil, ó. Estão vendo o que aconteceu aqui? Tá. Agora vamos procurar ele no polímero. Olha aqui. Eu já achei. Onde é que está essa parte aqui no polímero? Essa partezinha aqui está aqui, ó.
Tá vendo? É verdade. É verdade. Tá. Agora vamos ver, certo? Esse restante aqui. Deixa eu só trocar a cor aqui, para não ficar muito... Ó, agora, vamos procurar este restante aqui lá na resposta. Tá? São aquelas questões de quebra-cabeça do Enem, né? Onde é que está essa estrutura? Aí eles fazem aquela sacanagem. Eles viram o composto. Quer ver? Onde é que está essa estrutura verdinha aqui? Está aqui. Ó. Já fui demais ali. Aqui, ó. Aqui está ela. Estão vendo? Viram? Conseguiram ver? Então, a questão é de observação. Tem que observar. E agora, a pergunta é, mas quem é o composto A? Quem é o A? Então, agora vamos para o arremate, tá? Vejam que eu destaquei essa estrutura aqui, né? Essa está aqui, ó. Acompanha aí. Fica bocejando aí. Ó, esta estrutura aqui, essa está aqui, ó. Não é verdade? E o que não está lá neste polímero? Esse pedaço que eu vou marcar aqui de azul, ó. Estão vendo? Esse aqui. E esse aqui, claro. É verdade, pô. Quer dizer que esse pedaço pertence ao composto A. Não é? Tá, agora vamos só avançar um pouquinho mais, tá? Para não dar confusão. No momento, ó, observe, ó. No momento que eu mostrei aqui, ó, esse pedacinho aqui para vocês, vocês notaram que foram acrescentados um hidrogênio em cada oxigênio, ó. Hidrogênio, hidrogênio. Né? Hidrogênio e hidrogênio. De onde é que vem esse hidrogênio? Como é que ele apareceu aí, não é verdade? Tá, então vamos lá. Bom, então nós já sabemos, ó, que o nosso composto, o A, tem que ser isso aqui mais ou menos, ó. CH3, ó. Ok? Eu acho que até já daria para responder por aqui, gente. Tá? Claro que não é um anidrido. Né? O anidrido tem 3 oxigênios. Não vai dar o ácido etanóico. Estou eliminando. Ó. Também não vai dar. Né? O ácido etanóico seria CH3COOH. E aqui só tem um carbono. Ó, claro que não vai ser o éter metílico, né? Porque está faltando a continuação aqui. Ó. E a resposta, vejam, e tem oxigênio. E se tem oxigênio, não pode ser um alcano, né? É oxigenado. Ó. Vejam que por eliminação, ó, a gente consegue chegar na resposta. Só completando, o que estava faltando aqui? Ó, a hidroxila. Tá vendo? Esse polímero sofreu a hidrólise. Hidrólise, né? Com a água. O hidrogênio veio para cá, ó. Tá, desculpa. O hidrogênio foi para lá, tá? Então, o hidrogênio. A hidroxila, né? Veio para cá. Aqui tá. A hidroxila veio para cá. E o hidrogênio da água entrou aqui, ó. Por isso que formou o álcool. Tá? Agora sim, é o metanol. Ah, que coisa, né? Esse tipo de questão aí no Enem é assim, ó. Tem que estar muito calmo para fazer isso aí, né? Que vocês viram que é um quebra-cabeça que ela monta aqui, desmonta ali, né? Tá, mas vocês entenderam? Deu certinho aí? Professor, transedificação é sempre álcool mais éster, formando álcool mais éster? A transesterificação, né? Tu vai ter, porque é uma transformação de um éster em outro, né? Então, é exatamente como tu falasse, né? Toda a se eu me lembrar se tem algum caso que não entra isso, mas não,
essa aí que nós usamos, que é a formação do biodiesel, né? Não tem, ó. Então, aí tu tem um éster, né? Mais um álcool, e tu vai formar um novo éster, né? Por isso que é chamado de transesterificação. Novo éster. Mais água, né? É água. Dali, água. Não é água, né? Bobagem minha. É glicerina. Essa é a reação de transesterificação. Certo? Vou colocar esse N aqui que tá horrível. Tá, isso aí nós vamos ver agora, como eu estava falando, agora na parte sobre as gorduras, né? Segunda-feira, que eu vou dar essa parte para vocês, sobre gorduras. Aí falo também da transesterificação, né? E a formação a partir da gordura, a formação do biodiesel, certo? Então, bem. Então, nenhuma dúvida aí na AISA 10? Foi? Vou para banho. Dá tempo de fazer mais um? Vou fazer mais um. Tá. Deixa eu confirmar direitinho o horário, né? Porque senão eu sou campeão em passar. Tá. Então tá. Vamos escolher mais uma aqui. Vou só deletar tudo isso aí. Pronto, deletei. Vamos escolher mais uma aqui. Essa aqui é da URGS. Tem o mesmo estilo, né? Daquela ali do Enem. Ele quer saber quais são os produtos que foram gerados nesta reação aqui, ó. Então, tá. É fácil também de fazer, tá? Assim, ó. O PET, né? Que é um polímero de condensação. Então, são dois monômeros que tem que ter grupos funcionais, dois grupos funcionais, um em cada ponta, né? Então, aqui, ó. Começou aqui, terminou aqui, um deles. O outro começa aqui, tá? Termina ali. Certo? Então, vamos ver, ó. Aqui nas pontas, vocês têm, ó, COO, COO. O oxigênio, né, ele é negativo. Então, quem é que vai para lá? Quem é que vai para lá? O sódio. Tá? Então, o sódio vai entrar nesse oxigênio aqui, ó. Tá? Então, um deles não é bem nesse, né? Tá, mas vai entrar no oxigênio. Tá? Esse aqui, na verdade, que é o que vai apresentar a carga negativa. Deixa eu fazer direito, senão vocês me xingam. Fazendo, às vezes, desse jeito todo, sabe? Ó, então, o sódio, que é apresentar carga positiva, ó, vai para o oxigênio com a carga negativa, tá? Então, vai entrar um aqui e vai entrar outro lá na frente também, né? Aqui, ó. Tá certo? Então, olhando daqui, ó, eu já posso ver, ó, isso aí pode ser a letra A e pode ser a letra C, tá? Nem estou olhando as outras. Pode ser A ou pode ser a C. E depois, o outro pedaço do polímero está aqui, ó. Com quantos carbonos? Com 2 carbonos, né? 1 e 2. Né? Na letra A, ó, CH2, CH2. Não. A hidroxila vai entrar nesse carbono. Então, vai formar um diol, um diálcool. Na letra A, é um alceno. E na letra C, tem o diol. Ó. Então, é esse e esse outro aqui. Ó. As duas estruturas que vão se formar. Eu vou dar uma olhadinha mais para baixo. Se não tem nada complicando. Não, é isso aí mesmo. Tá? Então, é a letra C a resposta certa. Tá? Acho que dá tempo de fazer mais um.
Vai dar. Dá sim. Vamos fazer uma aqui, deixa eu ver. Essa aí da UFSC é muito grande. Aí vocês vão tentar fazer e depois vão perguntar. Polímero de condensação. O Enem PPE. Essa aqui do Enem que foi uma piada, né? Ó. Assim, ó, os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna. Alguns deles na fabricação de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura, estão relacionadas às estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adição. Então, vamos lembrar, o polímero de adição é aquele polímero, né, onde o monômero tem que ter ligação dupla. Não é verdade? Tá. Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade em água. Tá? Bem clássico do Enem, né? Eles colocam um texto numa direção, mas a pergunta vai na outra. Né? Então, lá em cima, ó, ele falava sobre a fabricação, mas ele não quer saber isso. Eles querem saber qual desses aqui, ó, vai apresentar maior solubilidade em água. Qual é o que vai apresentar maior solubilidade em água sempre? Que é capaz de formar ligações de hidrogênio, claro. Tá? Então, vamos começar de trás para frente. Ó. Esse aqui não tem chance nenhuma. Ó. Não vai formar ligações de hidrogênio com água. Esse aqui também não tem chance nenhuma. Porque para formar, né, as ligações de hidrogênio, vocês lembram? Flúor, oxigênio ou o nitrogênio, FON. Tem que ser um desses três aqui. Aqui o estireno nem pensar. Ó. O cloreto de vinila também não. Ó. Não tem nenhum desses três elementos aqui, guris. E a acrilamida, essa tem. Ó. Olha aqui, ó. Nossa, tá aqui, ó, nitrogênio, capaz de formar ligações de hidrogênio com água. E o oxigênio também é capaz de formar ligações de hidrogênio com água. Tá? Então, dentro dos homopolímeros formados, há aquele que apresenta solubilidade em água. Deixa eu ver, polietileno, poliacrilamida. Essa aqui é. Letra D. Tá? Muito bem. Eu sei que vocês já estão cansados. Eu sei. E só aqui para matar, rapidinho, da URGS aqui, ó. Esse é bem facilzinho. As proteínas são polímeros naturais, formados através de ligações peptídicas, que se estabelecem quando o grupo amino de um aminoácido reage com o grupo carboxila de outro. Considere a estrutura primária das proteínas representada a seguir. R1 e R2, né, são hidrogênios, tá? Ou substituintes. Com base nessa estrutura, conclui-se que as proteínas são poliacrilonitrilas, poliamidas, poliéster, policarbonato e poli alguma coisa que eu não enxergo lá, tá? Só dar uma petinha. E polissacarídeos. Também. Bom, o cara que marcou polissacarídeos nessa questão aí, hein, querido? Esse aí estava com um problema. Né? Polissacarídeos. Não, gente, isso aqui é fácil. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Olha qual é o grupinho funcional que vai se repetir o tempo todo. Ó. Notaram? É o grupo amida. A resposta é essa aqui, a letra B. Ó. É uma poliamida. Esse é o grupo que vai se repetir o tempo todo na estrutura. Muito bem.
Não, não vou fazer, não. Não vou fazer outra, não. Eu estou sabendo que vocês já estão... Já tem gente aí que já deve ter feito até uma simpatia para mim. Tá, mas nós temos que fazer isso aí, gente. A gente aprende bastante, tá? Bom, ficaram algumas aqui para vocês fazerem, né? Não deu tempo. E vocês vão tentar, né? Segunda-feira, no início da aula, me perguntem. Certo? Me perguntem também relativo aos livros, às questões do livro, né? Eu já olhei todas lá, mas não tem nada assim de muito difícil. Mas é bom fazer porque a gente vai acostumando com esses nomezinhos, né? Vinila, tá? Grilo. Tá certo? Muito bem. Então, vão pensando naquilo que eu falei para vocês lá dos exercícios, né? Se vocês querem. No Maestro eu vou continuar colocando lá para vocês, não tenho dúvida. Mas se vocês depois também, né, preferem receber por Facebook ou pelo grupo do WhatsApp, vocês, certo? Me responda isso na segunda-feira. Tá, chega, vamos embora. Beijo para todos, bom fim de semana, gurizada. Tchau, tchau. Tchau, Iago. Vai estudar, Iago. Por causa não tem nada para fazer, né, gente? A gente não tem nada para fazer, vamos estudar. Tchau, Nicole. Te cuida, menina.